Agora entrando aqui no que você falou, como pode, depois de 1000 anos reinando com Mashiach, né, com o Messias aqui, com Cristo, como pode Satanás ser solto e enganar as nações? Você quer descobrir o que está por trás do que as pessoas falam que é teoria da conspiração? No primeiro comentário aqui embaixo, a gente está deixando uma surpresa para você. Tem um e-book, é só você clicar. Lá vai abrir seus olhos. O que eu ouvi aqui no canal, e quem assiste a gente também vai relembrar, que essa guerra seria uma guerra, a pessoa até cita aqui os países, seria uma guerra que viria do norte para Israel. Então eles citaram que poderia ser algo envolvendo China ou Rússia, que seria uma coligação para invadir Israel. Então a visão já é mais consistente, de que seria uma guerra pós-milênio. Então, bacana, achei muito legal o que o senhor está falando. O milênio, então, o Rabino, dá a entender que ele é aqui na Terra, correto? Sim, perfeitamente. E esse milênio? É, nós aqui, como pessoas que estarão no milênio, já serão com corpos modificados, já será toda aquela questão que envolve a Bíblia ou não? Como é que vai ocorrer? Sim, então, para isso, né, a gente só precisa organizar a questão do pensamento do seguinte: muita gente acaba realmente confundindo, não entendendo a sequência textual, a sequência dos fatos, né? Inclusive, só para salientar aqui, como você mencionou, eu trouxe a visão de Har Megiddo, milênio, e depois do milênio o Gog e Magog, porque é a sequência textual. Quando você abre Apocalipse ali, Apocalipse 20, 19, 20, 21, você vai ver essa sequência de eventos. Tá? Então, assim, agora voltando ao tema, justamente quando a gente vai falar sobre milênio, veja, Mateus capítulo 25, Yeshua traz para a gente a parábola das 10 virgens. Então, só para a gente só trazer uma palhinha aqui do que seria a parábola das 10 virgens, que é muito atribuído à questão de metade da igreja, né, de justos e injustos. Aquilo não está falando para o povo de Israel, nem para a igreja. Aquilo está falando das nações do mundo. As 10 virgens não são noiva. Esse noivo não é polígamo. Na realidade, o noivo está indo para as bodas, ou seja, já existe um casamento, ele é a noiva. Quem são as virgens? São as damas, as convidadas para iluminar o caminho para essas bodas. Essas bodas é a referência às bodas do Cordeiro. E quem são as noivas? As noivas são as nações do mundo. As nações que conservaram azeite, que representa o Espírito de Deus, a Bíblia, todo o conteúdo que vem da oliveira, as nações que mantiveram esse azeite, elas vão estar preparadas para a chegada do noivo. As nações que perderam esse azeite, elas lamentavelmente vão ficar de fora. Então, assim, por que eu estou falando do capítulo 25 de Mateus? Porque logo depois da parábola das 10 virgens, vem a parábola, ou seja, a parábola não, Yeshua vai falar sobre o juízo das nações. Que ele separa as nações ovelhas e as nações bodes. Se quando o Filho do Homem vier no reino da sua glória, se sentar no seu trono, porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Está falando das nações. O contexto, ou seja, a parábola seguinte, ou seja, a parábola e o contexto seguinte é o mesmo. Nações que foram a favor de Israel serão as ovelhas, e as nações contra Israel serão os bodes. Então, não quero entrar muito nesse detalhe, mas para responder já o que você falou, vamos entender agora que Yeshua chegou, Israel estava naquela luta, e aí Yeshua chega, e aí é nesse momento que acontece o famoso e esperado arrebatamento. Né? E todo mundo espera pré, outros têm dúvida se é mid, se é pós. Vamos deixar esse quesito de lado e vamos entender aqui que foi lá no final da tribulação. Então, lá no final da tribulação, Yeshua chegou. E ele vem e reúne os santos de todas as partes do mundo. Dentro do conceito judaico se chama Kibbutz Galuyot, a reunião dos dispersos. E é nesse momento que vai haver a ressurreição dos mortos. Ou seja, a Hatkumar e Shoná. Então, o que acontece? Ressuscitam os mortos, o que está escrito lá na primeira carta de Paulo, né, de Rav Shaul, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. Né? Então, assim, esse é o momento. Ele está chegando, os mortos ressuscitando, trombeta tocando, e ele vem para livrar Israel dos seus inimigos. Esse é o momento do arrebatamento, esse é o momento de nos encontrarmos com eles, crentes, judeus e não judeus, de todas as gerações,
encontrando-se com Yeshua para iniciar o grande Shabat, né? Ou seja, o milênio, o 7º milênio da história da humanidade. Ok. Quem nessa história estará com um corpo de glória, um corpo de tifará, de luz? Todos os que ressuscitaram e os que foram arrebatados, vamos chamar assim para que haja entendimento, os que foram tomados. Então, esses sim, nós estaremos em um corpo de glória. Mas aí a pergunta, e o Israel que estava ali esperando, a nação? Não. Eles não vão entrar nesse nível de tifará. Porque eles não tinham Mashiach. Essa promessa é para os que têm Mashiach. É para os que têm Cristo. Yeshua. Eles não tinham. Eles estavam esperando o Messias chegar. E quando o Messias chegou, eles se deram conta que era o que foi desprezado toda a história. Claro, com vários motivos, né? Então, e as nações do mundo? Agora, foca agora nisso aqui, ó. Yeshua vai julgar as nações. As nações bodes são condenadas e vai para o lago de fogo. E as nações ovelhas recebem essa palavra: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Qual é o reino que está preparado desde a fundação do mundo? O milênio. Porque a humanidade, ela está vivendo, entrando no seu 6º milênio de governo humano. Na realidade, né, ela está terminando o 6º milênio. Nós vamos entrar no 7º, que é o Shabat, ou seja, que é o 7º milênio, o milênio esperado por judeus e não judeus. Não? Então, essas nações ovelhas não vão estar em corpo de glória. Os únicos que vão estar em um corpo de tifará, de glória, são os que seguem Yeshua agora. Agora que eu digo, né, em toda a história da humanidade, toda a história da partir de Yeshua, daqueles que permaneceram com ele. Porque essa promessa é para os que permanecem com ele. Entende? E ainda tá com o corpo, que esteja com o corpo de glória, né? Satanás, ele vai conseguir ludibriar, enganar algumas pessoas? Então, essa é uma pergunta muito importante. Que, na realidade, quando a gente fala de milênio, voltamos ao ponto, né? As coisas, às vezes, Sérgio e Lucas, são muito flutuantes na mente das pessoas. Até porque não se explica muito, não se enfatiza muito o que vai acontecer no milênio. O que é o milênio? O milênio é o reino. Yeshua vem para reinar. O reino é de Deus, tá? É o Malchut Elohim, reino de Deus, o Malchut Shamayim, o reino dos céus. Ele vem para reinar. Ele é o representante legal de Deus, ele é o príncipe regente, reinando sobre as nações do mundo. Que nações? Aquelas que eu falei aqui, as ovelhas que entram para o milênio, certo? Agora, o mundo será regido com equidade. A vara será vara de ferro. Como Yeshua promete nas cartas do Apocalipse, aquele que vencer governará as nações, ou regerá as nações com vara de ferro, assim como eu venci também e recebi de meu Pai essa autoridade. As quebrará como vaso de oleiro. O que Yeshua está dizendo? O governo será de vara de ferro. A vara de ferro não se dobra, ela é dura. Isso é para mostrar que o governo será sem corrupção. Não vai haver espaço para corrupção. E o que nós, que estamos em um corpo de glória, vamos fazer? Ora, nós vamos ajudar na administração do milênio, até porque nós estamos falando de um governo de 1000 anos. E 1000 anos nasce muita gente. Nós estamos falando de um milênio. Então, assim, as nações vão voltar a ser nações na sua totalidade da palavra. Com governo federal, governo municipal, governo estadual, com secretaria de educação, secretaria do que seja, ministérios, secretarias, administração pública, todas essas coisas que movimentam uma nação, isso vai acontecer, isso vai existir. Mas qual é o problema do mundo atualmente? Corrupção. Por isso o governo é de vara de ferro. Não tem espaço para corrupção. Agora, minha pergunta é, então quem vai estar no meio das nações do mundo fiscalizando
Nós. Porque nós receberemos autoridade para governar. Se Yeshua, o Messias, estará em Jerusalém sentado no trono de Davi, o que nós vamos fazer? O que significa reger as nações com vara de ferro? É ajudar no governo, é ajudar no reino, é ajudar na administração. É claro que a gente não sabe de todos os detalhes, né? A gente só pode ir até onde está escrito. Mas entender o que está escrito, o que é governar, o que é reger, é administrar, é conduzir. E se a nós foi prometido isso, nós, os que estamos com Yeshua, ele diz, ao que vencer, lhe darei, e farei. Então, assim, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar ajudando na administração. Agora, você imagina agora o mundo crescendo, ou seja, um crescimento demográfico, populacional muito grande, porque você tem 1000 anos. E as pessoas vão viver 1000 anos. Isaías profetiza dizendo que aquele que morrer de 100 anos será considerado um menino, um jovem. Então, isso quer dizer que as pessoas vão voltar àquele clima de mundo anterior ao dilúvio, em que a idade das pessoas era longa. E nós vamos ter um mundo modificado, até mesmo na natureza dos animais. Então, olhar para o milênio, as pessoas se esquecem de pensar o que vai acontecer no milênio. Vamos falar de reino de Deus. Reino é um reino. O rei está sentado, o rei governa, o rei administra, o rei tem príncipes. Os seus príncipes regentes regem, eles prestam contas. Então, quando a gente começa a olhar o que é o reino, o que é os arautos, quando você começa a olhar para toda a complexidade de um governo monárquico, isso vai acontecer com Yeshua reinando aqui. Só que imagina, tudo que a gente não teve até hoje, a gente vai ter. O que o mundo espera e não alcançou até hoje, que é um governo de justiça, de paz, né? Isso o mundo não teve até hoje. Agora você imagina o mundo inteiro vivendo debaixo de uma égide, ou seja, debaixo de uma regra, debaixo de um cetro. Um governo mundial, onde? Em Jerusalém Habirá, Jerusalém, a capital do reino de Deus no mundo. De lá vem a Torá, de lá vem a instrução, de lá vem as leis. Então, é isso que vai acontecer. Só que as pessoas estão tão focadas no céu, que elas esqueceram que o governo será aqui, de fato. Entende o que eu estou dizendo? Sim, eu entendo. Eu entendo, sim, é porque, novamente, né, lembrando da minha época de escola dominical, a gente aprendia que nós estaríamos no milênio para adorar a Deus. Na minha cabeça seria ficar num templo todo dia adorando a Deus. Eu não imaginava que seria assim, como se fosse uma vida normal, sabe? Só que, claro, com um corpo diferente, com Cristo reinando. Eu não imaginava mesmo que a interpretação era essa. E outra imagem. Perdão. Perdão. Continue. E outra questão também que foi dita, que eu também não imaginava que era dessa forma, depois desse milênio, a possibilidade dessas pessoas que viveram não serem salvas, né? Porque parece que o dragão ainda vai enganar algumas pessoas com Satanás. Então, eu achei que quem estaria no milênio já estaria salvo, digamos assim. E pelo que eu vi, tem a possibilidade de alguns ainda se desviarem, apesar de viver um milênio com Cristo. É isso mesmo. É isso mesmo. É o que eu queria enfatizar, né, dentro da sua palavra. Quando a gente olha, né, para tudo aquilo que é ensinado, e é claro que ninguém vai ensinar nada dentro da igreja, no cristianismo, só porque está com vontade de enganar os outros. Não é essa a ideia. Né? As pessoas recebem por herança um ensinamento, elas creem, elas vão abraçar e elas vão passar. Né? Mas onde é que começa os desvios teológicos? Começa em Constantino, lá em 300. Terceiro, quarto século. As interpretações, elas vêm caminhando no meio teológico e se abraça muito por fé, né? Às vezes sem muito estudo das escrituras. E quando você começa a organizar dentro do que foi predito, do que foi e tem que estar em harmonia, não pode só pegar um verso isolado, um texto isolado e desconectar dos profetas. Tudo que o Novo Testamento está nos profetas. Se eu tiro os profetas e a lei,
eu deixo o Novo Testamento flutuando. Eu não tenho base para o Novo Testamento, eu não tenho base para nada no Novo Testamento. Se eu tirar a lei e os profetas. Até Yeshua, até Jesus, foi profetizado, foi prometido. Se eu tiro a lei e os profetas, então quem é Jesus? Se ele não foi predito, não foi falado nada sobre ele. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, essa coisa de ser arrebatado, ir para o céu, estar adorando, estar louvando, porque lá a oração vai acabar, né? O que vai permanecer é o louvor. É, isso mesmo. Não, primeiro, ninguém vai para o céu. O reino não é lá. Não foi prometido isso para ninguém. Até quando Yeshua disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele não está falando que vai levar para o céu, porque a Nova Jerusalém desce para estar no mundo. Então quem deseja morar na Nova Jerusalém não vai morar no céu, vai morar na Nova Jerusalém aqui, no novo céu, na nova terra, porque ela desce dos céus para a terra. Interessante. Então eu entendo que às vezes é meio complexo para algumas pessoas entenderem. Agora entrando aqui no que você falou, como pode, depois de 1000 anos reinando com Mashiach, né, com o Messias aqui, com Cristo, como pode Satanás ser solto e enganar as nações? Eu falei no nosso vídeo lá que o que vai acontecer no milênio? É por isso que é importante a conexão com os profetas. Quando você abre Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 14, ele vai falar do quê? Novamente, desse momento em que Yeshua chega. Que os seus pés pisam no Monte das Oliveiras, né? E que ali o monte se abre, vai haver refúgio para o povo de Israel, a praga que ele vai ferir as nações que se reunirem contra Jerusalém será como um efeito até de bomba nuclear. Os olhos apodrecendo nas suas órbitas, a língua apodrecendo na sua boca. Então, assim, estando ainda de pé, imagina isso, é um efeito de uma bomba nuclear. O reflexo, o brilho da presença de Yeshua, né, quando ele apontar nas nuvens do céu e direcionar isso para os seus inimigos. Então, quando a gente olha para esse momento de Yeshua chegando, estabelecendo o milênio, lá em Zacarias 14 está escrito o que para a gente? Que todas as nações que restarem, olha, aquelas nações do capítulo 25 que eu falei, que vão ter o direito de entrar no milênio, elas vão ter uma obrigação anual. Subir a Jerusalém para adorar a Deus na festa dos tabernáculos. Então veja isso. Isso será uma obrigação mundial. Ou seja, as nações do mundo terão que mandar seus representantes oficiais a Jerusalém para adorar a Deus. E o que está escrito lá? Aquele que não for, a nação que não for, não haverá chuva. Essa será a praga, o castigo, para aquela nação que não subir a Jerusalém para adorar a Deus na festa dos tabernáculos. Agora, eu quero discorrer com vocês. Você imagina agora, vamos dar um exemplo de Brasil, né? Você imagina o Brasil sem chuva durante um ano. Um ano inteiro, sem chuva. Tudo porque não mandou representantes a Jerusalém. Agora, o que acontece com um país, quer seja ele grande ou pequeno, né? Que não tem chuva durante o ano? Os rios vão secar. Exatamente. Isso é fato. Tá? Uma vez que não tem rio, os afluentes, os lençóis d'água também diminuem. Logo, então, a terra começa a secar, já não tem mais plantação, não se sustenta, não aguenta o calor. Então, você vai ter escassez de comida, escassez de frutos. Você vai ter, para o nosso Brasil, por exemplo, que vive de hidroelétricas, toda a energia elétrica vem das hidroelétricas. Se você não tem água, se você não tem rio, você não tem energia elétrica. Então, sem energia elétrica, vem uma série de problemas. Não tem comida, os animais, o gado perece. O que vai acontecer com o país? O país se vê obrigado a ter que suprir essa necessidade. Ele vai comprar água dos seus países vizinhos. Ele vai comprar comida dos países vizinhos. Ele vai ter que comprar eletricidade dos países vizinhos. E aí, eu dei o exemplo do quê? Vamos imaginar uma jovem mãe, né, que acabou de ter o bebê dela, então ela está ali amamentando, ela precisa de água para banhar esse bebê, ela precisa de água para alimentar esse bebê, ela precisa de comida.
E aí ela começa a perceber o seguinte: o que eu tenho a ver, que culpa eu tenho se o meu governante não mandou representantes para Jerusalém? Por que eu, meu bebê, temos que sofrer, padecer essas necessidades? Entende o que eu estou dizendo? Aí você Entendo. imagina isso a nível nacional, isso a nível mundial. Então, assim, é o castigo que as pessoas vão receber, não porque elas fizeram, mas porque o seu representante não foi fiel à ordem que veio de Jerusalém. Ah, ok, terminou o ano, aí agora entrou outro ano, ele manda. Ah, ok, agora a chuva volta. Mas isso vai provocar insatisfação com Yeshua. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vocês dois aí agora, e todo esse maravilhoso público que nos assiste, Também. que vão assistir depois. Todos querem ver Yeshua, sim ou não? Claro. Com certeza. Você vai ficar maravilhado de ver o mestre, de poder dar um abraço nele, de poder receber um carinho dele, o que a gente imaginou a vida toda, a gente pensou a vida toda, a gente sonhou a vida toda, a gente orou a vida toda por isso. Agora eu vou te dar um exemplo. Agora você imagina a pessoa nascendo e vendo Yeshua todo dia, por meio da internet, por meio da televisão. Se torna comum. Verdade. É o mesmo reflexo de 40 anos no deserto. 40 anos no deserto vendo uma nuvem, uma nuvem todo dia ali, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Para a gente chora. Quem está vendo isso todo dia? É mais milagre, é comum. É verdade. Maná todo dia, sai lá, pode sair ali, ó, já são 5h30, pode ir lá que tem uma relva ali, que tem um maná, colhe lá. Todo dia se tornou comum. Então imagina você vendo Yeshua todo dia. Não a gente, volto a dizer, porque a gente já alimentou uma expectativa que isso não pode ser mais tirado. Mas quem nasceu vendo aquilo acontecer é normal. Perfeito. Então é por isso que quando vier a insatisfação, vai ser normal estar insatisfeito com Yeshua. Por que eu tenho que sofrer essas aflições? Porque se eu não fiz nada. Então, quando Hassatan ele é solto lá no final dos 1000 anos, ele vai encontrar corações insatisfeitos. Ele vai encontrar líderes mundiais, administrações nacionais, públicas, insatisfeitas com Yeshua. Isso está sendo muito duro com a gente. Como o senhor pode fazer uma nação inteira pagar porque um governante responsável não mandou seus príncipes para adorar a Deus? Então, essa é apenas uma análise, uma pequena observação do milênio, do que vai acontecer no reino. O que está escrito em Zacarias 14. Esse será o castigo, essa será a praga com que Deus ferirá as nações que não subirem de ano em ano a Jerusalém para adorar o rei Adonai dos exércitos.